Boa noite, pessoal. Hoje vou começar a falar da fotossíntese, tá? Então, esse esforço de tentar explicar a fotossíntese faz parte de um esforço meu em tentar ler, entender e resumir o Theis e Zeiger, tá? É mais ou menos como fazer isso com a Bíblia, tá? Porque é um livro tão grande quanto, só que é complicado de entender. Então, nessa tarefa colossal de ler, entender, resumir e tentar apresentar para vocês aqui um resumo do Theis e Zeiger, a gente vai entrar numa parte que é heavy metal aqui, né, complicada, que é a fotossíntese. Vamos ver o que acontece. Então esses vídeos agora vão ser mais curtos, porque é muito difícil você falar 1 hora sobre pura química sem cometer algum errinho, né? Então prefiro fazer um vídeo mais curto e errar menos. Vamos lá. Reações luminosas. O primeiro assunto que nós vamos tratar aqui é como as plantas evoluíram para captar a luz do Sol e não superaquecer, que é difícil, e usar essa luz do Sol como se fosse um painel solar para converter gás carbônico em açúcar, tá? Então, aí tem um exemplo, né, da figura de fundo, né? Como que seria o cloroplasto, onde é que acontecem essas reações químicas, né? Para falar, na verdade, as reações químicas elas vão acontecer mais adiante na fotossíntese. Agora, nesse momento, é mais física do que química, certo? Bom, algumas observações iniciais. Sem fotossíntese não haveria algas nem plantas e a vida na Terra seria difícil, né? Não seria impossível, eu acho, mas seria difícil. Então o ser humano não vive sem fotossíntese, mas a fotossíntese continua sem o ser humano. Tá? Todo o petróleo que existe hoje no mundo ele foi de alguma forma fotossintetizado no passado. Tá? É curioso, né? Outra curiosidade, a glicose não é o produto inicial da fotossíntese. Tá? E aqui está a famosa equação, né? Onde 6 moléculas de gás carbônico se unem a 6 moléculas de água e depois de muita coisa, 40, 50 reações químicas, vai surgir um carboidrato, um açúcar. E vai fantasticamente liberar o oxigênio, que já foi tóxico na nossa atmosfera, mas hoje é um gás bom. Tá? O que mais me chamou a atenção quando comecei a estudar a fotossíntese é que a gente poderia acabar com a água do mundo se a gente fixasse, né, toda a água na forma de açúcares e depois amido e depois celulose nas plantas, tá? Então é um paradoxo, né? Se você deixar o mundo fazer fotossíntese sem a interferência do homem, pode ser que a água doce acabe. Tudo se transforma em árvores e plantas. E se forem madeiras muito duras e demorem muito tempo para apodrecer, isso poderia teoricamente acontecer. Espero que nenhum físico aqui venha agora reclamar disso, talvez não. Outra coisa que é importante eu falar para vocês, então. Sempre que aparecer um quadrinho vermelho, é porque é uma coisa importante para vocês fixarem na matéria, tá? Então, lá no Theis e Zeiger tem um capítulo sobre fotossíntese, é só vocês procurar no índice, vocês vão achar. Se não me falha a memória, é o capítulo 6. Tá? E aqui se conclui isso, né? Que a fotossíntese em longo prazo poderia transformar toda a água do mundo em açúcar, certo? Aonde que ocorre a fotossíntese? Ocorre na folha da árvore, mas não somente na folha, tá? Existem árvores como a ceiba, cujo tronco ele aumenta um pouquinho de tamanho logo na entrada da primavera, abre as células do tronco e até os troncos podem fazer fotossíntese, tá? Então isso é um engano que as pessoas acham que só folhas fazem fotossíntese. Frutos fazem fotossíntese quando eles estão verdes. Flores podem fazer fotossíntese se elas forem verdes. Tudo que tiver verde, a cor verde nas plantas, poderá em algum momento fazer fotossíntese. Um ramo bem jovem pode fazer fotossíntese. Uma gavinha pode fazer fotossíntese. Entenderam, né?
As próprias raízes das orquídeas podem fazer fotossíntese. Então, o que acontece? Resumidamente, a planta absorve luz, essa luz oxida a água, então a água perde elétrons, né, quando ela se oxida, e então, se ela perde elétrons, a água é quebrada. Tá? Vai quebrar a água em oxigênio, o hidrogênio vai ajudar a formar a molécula de açúcar, tendo como base aqui a molécula de gás carbônico e energia adicionada por esses dois compostos complicados aqui, que é a adenosina trifosfato, e depois a gente vai ver o outro, o NADPH. Tá? Então, luz excita fotossistemas e se origina energia química a partir disso. A luz absorvida é utilizada para impulsionar a transferência de elétrons por uma série de compostos que atuam como doadores e receptores desses elétrons. Então, grande parte das reações, das 40, 50 reações que tem na fotossíntese, é como se fosse tomadas, né, de lâmpada, por exemplo. Ela liga aqui, desliga, liga, desliga, e vai passando os elétrons até onde eles têm que chegar. Tá? Por que os elétrons são importantes? Porque eles são como cimento aí nas moléculas. Tá? Depois a gente vai ver que sobra um pouco de energia, né, para gerar uma força motora de prótons através da membrana, lá do tilacoide, que é dentro do cloroplasto, que vai ser utilizada para formar adenosina trifosfato. Tá? Então os prótons também, prótons e elétrons, eles podem ser cimento. Tá? Esse cimento, ele entra através da luz, né? E aí ele vai andando dentro da planta até que as reações aconteçam e se transforme gás carbônico em açúcar. Tá? Essa reação, ela é uma reação que gasta energia para a planta. A planta, para fazer o seu açúcar, ela gasta ATP e NADPH. Então não é uma coisa assim mágica, né? Não é uma coisa, é um milagre assim que entra gás carbônico, entra água e sai açúcar sem a planta gastar nada com isso. Tá? Ela gasta. Tá? Tem uma contrapartida aí da planta. Não é perfeito, é isso que eu quero dizer. Bom, isso aqui vocês vão ter que memorizar, decorar. Oxidação sempre é a perda de elétrons. Redução é sempre o ganho de elétrons. Então, quando uma substância se oxidar, ela vai ser quebrada, ela vai perder elétrons. Quando uma substância se reduzir, ela vai ganhar elétrons. Tá? Para vocês memorizarem, é coisa de cursinho, eu não gosto, mas é o contrário do que a gente pensa pelo senso comum. Né? Quando uma substância se reduz, a gente pensaria que ela perderia elétrons, né? Mas na verdade ela ganha. Então redução é o contrário, é o ganho de elétrons. Tá? Pronto, muito bem. Luz. Está bem grande aí para ninguém ficar sem saber o que é. Né? Agora a gente vai falar uns bons minutos aí sobre o que é a luz. Tá? Para falar a verdade aqui para vocês, esse livro do Thais Zeiger, que a gente vai usar na disciplina aqui, ele é um livro assim, nível de mestrado, doutorado, tá? Então, sempre que você assistir um vídeo como esse, tenha em mente de pegar as noções principais, não querer se ater muito aos detalhes aqui, porque ele é um livro indicado aí em muitas escolas, mas quando você começa a ler, você vê que é bem pesado assim para um estudante de graduação. Até eu que já fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, quando eu começo a ler o Thais Zeiger, eu leio umas 20 páginas no máximo, e aí tem que parar, porque tem que tentar entender o que o cara quis dizer. É difícil, não é fácil não. Bom, vamos lá. Falando em açúcar, eu estava sem açúcar no café, agora eu voltei por causa disso. Vamos lá. O que é a luz, né? Na verdade, ainda não se sabe ao certo muito bem. Ela se comporta tanto como partícula, que seria um pedaço de uma coisa, como onda, tá? Que seria algo quase imaterial, né?
Então, se ela se comportar como onda, ela vai ser descrita pela ondulatória, né? As equações da física de ondas, né? Então, a velocidade da onda ela seria uma função, tá, de lambda aqui, que é o comprimento da onda, e a frequência da onda. Tá? Toda onda que é comprida, por exemplo, vamos fazer a onda aqui com o mouse. Essa é uma onda comprida. Essa é uma onda curta. Tá? Toda onda que é comprida disse que ela é uma onda que carrega menos energia do que uma onda curta. Tá? Então a gente depois vai ver lá quais são as ondas que existem, né? Existem raios gama, que são assim, e existem ondas de rádio, que são assim. Tá? Por isso que as ondas de rádio são utilizadas para entender a origem do universo, porque são ondas antigas e que agora que elas chegaram aqui, elas já perderam a sua energia. Então não são mais assim. De tanto fazer assim, elas cansaram e fazem assim. Tá? Aí, se eu não estiver enganado, eu não sou bom em física quântica, mas tudo bem. Vamos lá. Então aí você pode calcular a velocidade da onda, uma função do comprimento e da frequência da onda. Quanto mais energética a onda, o que acontece? Maior a frequência, mais vezes ela cumpre o ciclo dela, que é cada vez que ela faz assim. Ó. Quanto menos energética a onda, né, menor a frequência. Demora mais tempo para ela fazer isso aqui. Ó, tá? E também a velocidade da onda tem a ver com isso. Né? Quanto mais assim, mais veloz a onda. Muito bem. Essa é a teoria da ondulatória. Agora, depois, se a onda é uma partícula, aí é outra história. Tá? Aqui está as duas interpretações, né, do que seria uma onda, uma luz, um fóton. Né? É uma onda eletromagnética, tá? E aí também tem uma outra questão, né, que eletricidade e magnetismo são coisas difíceis de separar, estão intimamente ligadas, e partículas e ondas também estão intimamente ligadas. Então provavelmente ela é as duas coisas mesmo. Tá? Então a luz está vindo daqui e indo para cá. Tá? E isso gera, né, campos elétricos e magnéticos perpendiculares, ou seja, tem 90 graus aqui entre um e outro. Tá? E a onda da luz, vamos falar que ela seja uma onda, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Tá? Então é rápido demais. Tá? Anda muito rápido a luz. Tá? Muito bem. Aí a energia que contém um fóton, uma unidade de luz, ela é governada pela lei de Max Planck. Tem lá na Alemanha o Instituto Max Planck, alguns vão estudar lá, em homenagem a quem trabalhou muito com física, foi prêmio Nobel de Física e desenvolveu várias coisas interessantes no campo da luz. Tá? Então a energia de um fóton ela é diretamente proporcional a V, que é a frequência da onda, que nem a gente havia comentado. Então tem uma constante aqui, que é o H, vezes comprimento, a frequência da onda. Maior vai ser a energia quanto mais frequentemente a onda balançar a partícula. Vamos falar nesses termos. Tá? Muito bem. A gente poderia pensar numa prática com os alunos aqui, com uma corda. Né? Você sacode uma corda um pouco, você gasta pouca energia. Se você ficar sacudindo a corda o tempo inteiro, você vai gastar mais energia. Então a energia é proporcional à frequência com que você mexe a mão e causa as ondulações numa corda lá. Essa corda que as crianças ficam pulando. Tá? Bom, o que é a luz do Sol então? É uma chuva de fótons com diferentes frequências, olha só. Tá? Então na luz do Sol não tem só um fóton lá bonitinho, tem uma mistureba de fótons. Tá? Tem fótons com comprimento de onda maior, tem fótons com comprimento de onda menor, tem fótons se agitando mais rápido, outros se agitando mais lentamente. Tá? Diferentes frequências. E por isso,
que quando você coloca um prisma na luz do Sol, que foi também uma das melhores coisas que alguém já fez para entender a luz, que foi Isaac Newton, né? Vai decompor aquele fóton, aquilo que a gente acha que é uma coisa, na verdade, um raio de Sol, ele vai ser decomposto em suas várias facetas aí, que são os comprimentos de onda diferentes, do vermelho, do azul, e inclusive vai haver outros aí que a gente não consegue enxergar e que podem passar por dentro da gente também, sem a gente saber, tá? Bom, beleza, vamos tentar ir mais rápido aqui, porque a gente não vai ficar fazendo... Bom, aí tá o Max Planck junto com outra pessoa que todo mundo sabe quem é, né? E aqui, essa foto é do cara mesmo, é o Max Planck na época que ele estava estudando a luz. Aí todo mundo acha que é só o Einstein que era meio doidinho, né? Mas não, tem vários aí na física. Tá. Isso aqui vocês têm que saber, tá? Deixa eu ver se eu coloquei círculo. Não coloquei círculo vermelho. Mas moral da história, tem que saber. Deixa eu parar aí. Cadê? Aqui. Ó, comprimento da onda. 10 na menos 3 é o quê? É 0,01, tá? Nanômetros, tá? Não é metro nem nada, nanômetros. Então uma onda com comprimento muito pequeno. É uma corda sendo agitada muito. Então ela tem uma altíssima frequência. Frequência 10 na 20 Hz, tá? Cara, imagina 10 na 20, é 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Fiz só 5 vezes, faz mais 15, você vai ver quanto que é 10 na 20 Hz, tá? Então é uma coisa que está oscilando numa frequência absurda, tá? Milhões de vezes aí por segundo, talvez, tá? De um lado, os fótons, as partículas, né? Elas podem se comportar como aqui a gente falou, que são raios gama, tá? Então na luz, o que a gente chama de luz do Sol, vem um monte de coisa que nem eu já falei. Lá tem coisas que estão numa velocidade, numa frequência, num comprimento de onda muito pequeno, e são os raios gama. Esses são os que realmente podem danificar aparelho eletrônico e matar pessoas, porque imagina uma partícula entrando nessa velocidade, com essa frequência, dentro de uma rota metabólica, o que não acontece? Então, se você for exposto aos raios gama, né, uma tempestade de raios gama, ele poderia aniquilar a vida no nosso planeta na hora, tá? Depois, um pouquinho menos danoso, vem lá no Sol também, vem raios X, tá? Por que vem esse monte de coisa do Sol? Você tem que pensar o seguinte: o Sol é uma gigantesca fábrica de fusão de átomos, tá? O Sol ele pega 2 átomos de hidrogênio e transforma em hélio, que é um gás um pouquinho mais pesado que o hidrogênio. Isso é feito numa pressão, né, absurda do peso do próprio Sol. E quando um raio de Sol consegue se libertar, ele demora 1 milhão de anos para sair do Sol, tá? Então o Sol está destruindo átomos para formar outros átomos, e nessa loucura, que é uma bomba nuclear, na verdade, quando você acorda de manhã e olha, nossa, que sol bonito, que dia lindo, você está olhando para uma gigantesca explosão nuclear que já dura 14 bilhões de anos, ou 6 bilhões de anos. Bastante, né? 14 bilhões é a origem do universo. 6 bilhões, tá? E aí sobra pedaço de átomo, que é essas coisas aqui, tá? Depois temos ultravioleta, né? E aí vai chegar as ondas que a gente enxerga, ó, tá? Com 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda, tá? Elas são menos energéticas, elas são muito mais lerdas, né, do que essas ondas aqui. E no outro lado a gente vai ter as ondas de rádio, tá? As ondas de rádio, elas são ondas com comprimento muito grande, né? É como se você tivesse uma corda daqui até Belo Horizonte, por exemplo, daquele Pouso Alegre até Belo Horizonte, e você sacode a corda uma vez, isso é uma onda de rádio, tá? Então a frequência dela é baixa, ó, tá? Então é o espectro das ondas aqui, ó. Todo ele a gente estudou agora.
Então, quanto mais perto dos raios gama, mais alta energia. Quanto mais perto das ondas de rádio, mais baixa energia. Por isso que os restos lá do Big Bang são ondas de rádio, se supõe, né? E já desaceleraram, perderam força desde o começo do universo. E a melhor forma da gente entender as coisas mais antigas é olhar para as ondas de rádio, se eu não estiver enganado. Se tiver algum físico aí, pode meter o pau depois aqui na minha apresentação. Vai ser útil para os outros. Bom, então até eu coloquei aqui nesse slide eu explicar bem o que é raio gama, vem das explosão das estrelas também, porque um raio gama te mata, já falei. O que é a radioatividade, que é os raios X aqui, são pedaços de átomos, eles bagunçam tudo, tá? E o rádio são ondas velhas. Bom, beleza, já tinha seguido bem aqui. Bom, aqui também é bom a gente pensar nas escalas, né? O que é um nanômetro, né? É o comprimento da onda da luz. Um decímetro é 0,1 metros ou 10 centímetros. Um centímetro é 0,01 metro. Um milímetro é isso aqui, metros. E um nanômetro é isso aqui. Então a gente está falando de coisas muito pequenas. 1 nanômetro, tá? Agora imagina 10 na menos 3 nanômetros, tá? Entenderam? Por outro lado, 10 na 15 nanômetros é algo maior que 1 metro, provavelmente. Tá? Certo. Ó, aviso aí para vocês, tá? Então, a irradiância, né? Que é aqueles mesmos watts da lâmpada por metro quadrado por nanômetro na menos 1 é a luz que chega do Sol, tá? E aqui, ó, a gente pode pensar o seguinte, vamos supor que isso aqui pensando na lâmpada, né? Quantos watts tem uma lâmpada, tá? E aqui nesse lado é o que faz, na verdade, essa luz, tá? Essa luz é como eu já falei, ela não é uma coisa só. É uma massa aí de partículazinhas que vai somar tudo e vai ver esses watts que a gente está enxergando aqui, tá? Então tudo que o Sol emite está em preto aqui, é a soma de todas as partículas que o Sol emite, tá? E seus comprimentos de onda. O que chega na superfície da Terra é menos. Muita coisa se perde até chegar aqui, que é o que está em vermelho. E o que a clorofila absorve é o que está aqui, ó. Tá? E aí está em verde aqui até, mas a clorofila, ela na verdade, ela não absorve o comprimento de luz de onda verde. É justamente o contrário. A única coisa que a clorofila não usa é esse comprimento de onda verde. Ela usa o azul, que é altamente energético. Ó. Ele está mais para cá. Ó. Isso é interessante a gente discutir também. Ó. Espero que eu aprenda mais física dando essas aulas também. O roxo, ele é mais energético que o azul e que o verde. Tá? Então a planta ela usa o azul, que é o que ela pode usar, para fazer a fotossíntese. O verde ela não usa. Por isso que as plantas são verdes. Se as plantas usassem o verde, as plantas seriam azuis, tá? Para fazer a fotossíntese. Entenderam? Já as algas vermelhas, elas não usam o vermelho. Aí elas são vermelhas, tá? Entenderam? Então isso é bastante interessante, né? A gente pensar que o verde justamente é o que a planta não usa, que é o que dá a cor para a planta, para que a gente enxerga, tá? Bom, então, em resumo, a luz solar é uma chuva de fótons com diferentes frequências, tá? Nós só vemos algumas delas, a gente não enxerga, tá? A maioria delas, tá? E aí isso responde por que as plantas são verdes. O que acontece lá na molécula de clorofila quando ela absorve um comprimento de onda azul? Ela vai ser bagunçada, pode até mudar a configuração dos elétrons, tá? Então ela vai ficar excitada, que a gente chama, tá? E essa energia vai ser pega e passada adiante
nas rotas metabólicas que a gente vai ver com muito cuidado depois. Tá? Ó, aí vem uma teoria que a gente vai ter que ler aqui realmente. A clorofila excitada pode remitir um fóton. Tá? Então a clorofila ela está no seu estado de descanso. Aí ela recebe um fóton. Nossa, recebi um fóton, que legal. Aí ela pode pegar esse fóton e mandar esse fóton embora, reemitir. Tá? E aí ela vai passar do azul que ela estava, quando ela ganhou o fóton, para o verde, tá? Quando ela perdeu o fóton. E aí esse processo se chama fluorescência. Ela poderá até ficar meio avermelhada. Tá? Então, quando isso acontece, né, quando ela reemite o fóton, esse fóton já está com menos energia e o comprimento de onda é mais longo, tá? Do que aquele original que ela absorveu. Tá? Isso gera calor. Essa perda gera calor. Por isso que a planta, quando faz fotossíntese, ela pode superaquecer. Isso é importante. Tá? E aí, geralmente ela vai fluorescer, né? Vai ter aquela cor avermelhada. Depois ela pode retornar ao estado base, tá? Sem emitir o fóton. Ela pode simplesmente, em vez de ganhar um fóton do comprimento azul, mandar ele como vermelho embora, ela ir liberando um pouco de calor, ela pode pegar um azul, guardar o azul para ela e ficar aquecidinha. Tá? Depois ela pode fazer a transferência de energia. A molécula de clorofila transfere essa energia para outra molécula. Isso é o mais interessante, que é o que a gente tem que entender para a fotossíntese, desses casos aqui. Então, vem um fóton, a clorofila pode fazer 4 coisas com eles. Tá? Vamos falar só até o 3 aqui, que é o mais importante. Perdão. Engraçado a gente falar aqui que, como a gente está tratando de moléculas capazes de pegar pedacinhos de luz, e esses pedaços viajam à velocidade da luz, ou um pouco menos, a gente está tratando aqui de que a fotossíntese, na verdade, são as reações químicas mais rápidas que existem. São as plantas que fazem. Olha que interessante. E aí está um becker, né, com 150 ml aí de clorofila diluída em alguma outra coisa. E aí eles têm aqui uma lâmpada. Ó. Então eles mandam os fótons, aí ela fica excitada, depois ela perde os fótons, ela fica vermelha. Tá? Assim que acontece. Então aí na forma de texto, né, o que eu acabei de falar. Vou deixar aí mais para vocês lerem mesmo, tá? E aqui tem uma figura do Theis Zeiger mostrando exatamente tudo isso, tá? Quanto mais para cima aqui, ó, sigam a seta branca, mais energia, tá? Então ela absorve o azul. Lá está uma outra forma de enxergar isso, né? Qual é o comprimento dele? 400 nanômetros. E aí ela perde essa energia, liberando calor, e vai se transformar vermelha. Tá? Então, ela vai remitir o fóton, ou ela pode aqui só ficar mais quente, absorvendo a luz azul. Ótimo. Então, ela pode estar pouco excitada, a clorofila, que a maioria do tempo ela está assim. Aí bate um raio de sol nela, ela fica excitada. Aí ou ela vai aquecer, ou ela vai passar adiante, para não ser superaquecer. Geralmente ela passa adiante, e aí essa energia começa a dar toda a entrada na fotossíntese. Beleza. Bom, falamos de clorofila, e está ela, tá? Já falei várias vezes isso em aula, né? Tem clorofilas e clorofilas, fotossínteses e fotossínteses, algas e algas. Tudo é mais complicado do que vocês pensam, tá? Aí tem uma clorofila que pode ser assim. Outras podem modificar um pouquinho aqui, ó.
É que nem o jogo dos 7 erros lá, né? Tem uma aqui, aí lá mudou alguma coisa. Ache o erro, tá? Ela vai ser a B e vai ser outro tipo, dependendo das pequenas modificações. Até hoje se sabe que existe mais ou menos, se sabe, 5 tipos de clorofila, tá? Então isso aqui é um painel solar natural que evoluiu, certo? E os carotenoides, eles também fazem essa absorção de luz e mandam elas para rotas metabólicas, tá? Então a ficoeritrobilina faz isso e o beta-caroteno, que é o que dá aquela bonitinha cor a cenoura e a laranja, também faz isso, tá? Beleza. Nos protistas e nas cianobactérias, que são bactérias, e esses são animais bastante primitivos, as clorofilas mais abundantes são essas aqui, ó, tá? C e D. E nas plantas é A e B. Beleza? Deixa eu só ver se está certinho aqui. Tá. Então, a parte da clorofila que contém o átomo de magnésio, aí vocês já podem pensar, né? Nossa, para que a planta precisa de magnésio, meu Deus? Porque ele está lá no centro da clorofila. E essa parte, olha que curioso. Essa parte da molécula da clorofila que tem o átomo de magnésio se parece muito com a hemoglobina, que é o nosso sangue, né? Só que lá no centro da hemoglobina tem o quê? Ferro, né? E aí tem uma imagem curiosa aqui, ó. Os diferentes comprimentos de onda, né, visíveis, tá, que são pegos do Sol, né, e absorvidos pelos animais, pelas plantas, seja eles qual forem, que eu já mencionei alguns aqui, e bactérias. Tá? Então, tudo isso aqui, ó, a natureza evoluiu para aproveitar aqui no nosso planeta. Vai saber como é que é em outros planetas. Pode ser que tenha algum organismo vivo que se alimenta de raio ultravioleta, vai saber, né? Ou de ondas de rádio. Já pensou? Se evoluiu no outro planeta uma alga que ela recebe uma onda de rádio, é mais difícil alguém sobreviver de onda de rádio, mas de uma radiação ultravioleta poderia ser, né? Um organismo hiperevoluído que pega mais energia do que as plantas. Quem sabe? Aqui, ó, pessoal. Então nós temos bactéria clorofila A, que é a curva 1, lá, ó. Depois nós temos a clorofila A, que é a que as plantas utilizam, a clorofila B, tá? A curva 5 é a ficoeritrobilina, depois a curva do beta-caroteno, tá? Então tudo isso é utilizado. E é engraçado essa aqui, ó, ficoeritrina, uma proteína das cianobactérias que contém um cromóforo de ficoeritrobilina covalentemente ligado a uma cadeia peptídica. Tá? É a forma como essas bactérias que deram origem a todas as algas, né, entraram para dentro de um protozoário e deram origem a todas as algas, ainda usam hoje, sinal que dava muito certo, esse comprimento de onda aí para fazer sua fotossíntese. O que é importante vocês saberem, aprenderem, terem como, não decoreba, mas como entendimento de como funcionam essas coisas aqui? Só uma pergunta que eu poderia fazer para vocês na prova, olha só. Quem que é mais eficiente aqui, ó? A bactéria clorofila ou a que usa ficoeritrobilina? Se quanto mais para cá, ó, mais energético, a gente pode colocar quais são os organismos que existem hoje que utilizam melhor a luz do sol para fazer seus metabolismos, tá? Então, o 1, com certeza, tá? E já quem utiliza mais aqui a curva 4, ó, justamente o que eu estava falando aqui, não é tão eficiente na captação da luz, tá?
tudo com base na física, né? Bom, esse rapazinho aí com cigarrinho se chama Joseph Priestley, não é Elvis Presley. Ele observou um pequeno ramo de menta em 1771, tá? E crescendo esse ramo no ar onde uma vela havia apagado. Então o que ele fez? Ele colocou uma planta lá dentro de um vaso de vidro, né, de um recipiente de vidro, e aí deixou lá uma vela ligada, né, acesa. Aí a vela queimou todo o oxigênio, que é o combustível para a vela queimar, apagou a vela. Tá? Depois, no outro dia, ele colocou outra vela lá durante a tarde, por exemplo, quando a planta estava fazendo fotossíntese. A planta pegou o gás carbônico que a vela jogou no dia anterior, processou e fez a fotossíntese. E aí liberou oxigênio. Aí ele deu uma faísca lá, sem mexer no vidro nem nada, né? Largou uma faísca e viu que a vela continuava queimando. Então, de alguma forma, durante o dia, a planta liberou oxigênio. Só pode ter vindo da planta. Era um ambiente totalmente fechado. E até para a vela acender e apagar era um ambiente fechado. Era uma faísquinha que ele jogava lá por dentro. Tá? Foi aí que ele descobriu que as plantas faziam algum tipo de metabolismo que liberava oxigênio. E esse aqui, claro que não é ele, né? Porque em 1700 não tinha foto, tá? Aí os pequenos erros que eu falei. Então foi assim que foi descoberto como que as plantas produziam oxigênio. E como eu já comecei a confundir aqui uma fotografia com os anos 1700, já chegamos no momento aqui, ó, que a gente tem que dar um tempo, continuar essa aula mais adiante, depois, porque já estamos aqui com 35 minutos e aí começa o cérebro ficar prejudicado aqui, começa a dar essas confusões aí, né? Então na próxima aula a gente continua exatamente aqui onde a gente parou, ó. Vocês vão ver que o cara que é o Priestley não é esse aqui da foto, mas sim o do retrato, porque nessa época não tinha fotografia. Falou, pessoal, a gente continua com fotossíntese, vai ter uns 10 vídeos para explicar o que é isso, e eu espero conseguir. Até mais.